What's up, everybody? Você está se preparando para fazer uma prova de inglês, mas a abordagem vai ser inglês instrumental? Alguma coisa desse tipo? Bom, normalmente você vai ter um texto para ler em inglês e interpretar esse texto. Portanto, hoje eu vou te dar algumas dicas de leitura em inglês, tá legal? Professor, não vou fazer prova nenhuma, só quero praticar meu reading. Tudo bem, tranquilo. Essas estratégias vão servir também para você, para uma primeira abordagem. Eu vou focar aqui, gente, principalmente naqueles textos assim, que você não conhece muitas palavras, uns textos mais complexos, em geral, mais acadêmicos, tá legal? Sobre um assunto ali mais técnico, específico, né? E eu vou começar falando de duas estratégias de leituras que são o skimming e o scanning. Gente, skim quer dizer desnatar, tá legal? Só para você ter uma ideia. Portanto, essa estratégia skimming seria você tirar a nata do texto. E o que significa isso? Você vai pegar a ideia geral do texto, certo? E aí tem algumas formas ali de você pegar essa ideia geral. Por exemplo, existe uma coisa chamada topic sentence, tá legal? Topic sentence, que é a primeira frase do texto em geral, ou ela pode estar no primeiro parágrafo, pode não ser a primeira, né? Mas é a frase que resume o texto ali, resume a ideia do texto. Você logo identifica essa frase e, portanto, você já sabe do que o texto está falando. E nem sempre o título te leva ao assunto central, por isso o topic sentence é melhor de você identificar. Em geral, no primeiro parágrafo você vai ter essa informação, certo? Esse é o skimming, você pegou a ideia geral a partir logo do início ali do texto, tá? Nos outros parágrafos você vai ter informações específicas e aí é o scanning. Quando você faz a técnica do scanning, você está pegando informações específicas. Como assim informações específicas, professor? Você bate o olho no texto e você vai ver ali uma data, uma porcentagem, certo? Um nome de uma pessoa, quem sabe, uma palavra em negrito, uma palavra em itálico, uma expressão entre aspas, entre parênteses. Tudo isso pode dar uma informação crucial para o entendimento do texto, certo? Então essas duas técnicas são aquela primeira abordagem ali do texto, tá? O skimming, lembra, a nata do texto, tá? E o scanning, informações específicas sobre o texto. Legal? Agora eu vou falar como você pode decifrar, gente, palavras, frases, estruturas que você não conhece muito bem. Por exemplo, você é da área de ciências, certo? E aí você tem que ler um texto que fala sobre biblioteconomia, tá legal? Uma coisa que não tem nada a ver com a sua área. Bom, se você tiver que lidar com esse vocabulário, provavelmente você vai ter alguma dificuldade. Alguma coisa ali você vai entender, porque a estrutura básica do inglês você já entende, né? Alguns verbos e tal. Agora, provavelmente você vai se deparar com algumas dificuldades. Como resolver essa dificuldade, gente? Primeira coisa, contexto. Eu sei que é óbvio, mas é isso, contexto. Voltando lá para a técnica do skimming, a técnica do scanning, eles ajudam também com isso, tá? Você contextualizar ali o universo do texto, tá? Uma vez que você sabe o contexto, já fica melhor o direcionamento da leitura. Tranquilo? O próximo passo que você tem que fazer é separar em pequenos trechos. Se você tem uma frase muito longa, você tenta separar em pequenos trechos. E aí você pode separar marcando na vírgula, por exemplo, ou em qualquer outra pontuação, marcando nas preposições ou nos conectivos, tá? Se você não sabe o que é uma preposição ou um conectivo, dá uma olhada aqui nos nossos cards que a gente tem, eu vou deixar aqui em cima para você um vídeo sobre isso, certo? E aí você vai diminuindo aquela frase longa, aquele parágrafo longo, em estruturas menores, daí fica melhor de você pegar o contexto ali e pegar o significado. Tranquilo? Bom, uma vez que você fez isso, contexto geral, e depois foi dividindo ali, foi despedaçando o texto em menores partes, fica bem mais fácil. E aí o que você vai fazer? A técnica do skimming e do scanning também fala disso. Se você estiver numa prova, você vai primeiro para as perguntas e depois você volta ao texto, certo? Então você vai fazer o caminho inverso, tá legal? O que eu também recomendo é o seguinte, você pode ler o texto a primeira vez, vai nas perguntas e volta no texto, tá? Conforme você for lendo a pergunta, conforme a pergunta for exigindo. Então, se a pergunta fala sobre uma data específica que ela quer, um nome, é a técnica do scanning, você vai bater o olho e vai ver lá os nomes, as datas, etc., o mini contexto em volta dele, para marcar a opção, caso seja múltipla escolha. Caso não seja, tome cuidado, que aí você vai precisar saber um pouco mais
daquela frase, daquele parágrafo, certo? E aí fazendo sempre a técnica de desmembramento. Então é isso, gente. O contexto é o que vai te dar a direção. E para pegar esse contexto, você vai usar o skimming, o scanning, certo? A técnica do desmembramento de parágrafos ou frases muito longas, tá legal? E aí, por último, mas não menos importante, palavra-chave, gente, cognato, ou seja, aquela palavra que parece e é a mesma coisa do que no português. Palavra que você já conhece também. Essas são palavras que vão te ajudar na contextualização e, portanto, vão te ajudar a entender, compreender o que aquele texto está querendo te passar. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu curtir, acompanhe o nosso trabalho, se inscreva no canal e é isso. Vejo você na próxima. Bye bye, see you!